Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa nesse frio aí, né? Grande parte do país sob o frio. Você sabe em quanto está em Brasília, ou estava hoje de manhã, no Gama, que é uma das cidades do Distrito Federal? 1,4 graus centígrados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi o recorde desde que estão controlando a temperatura no Distrito Federal, desde 1962. A temperatura mínima em 1975 fora de 1,6, se não me engano, 1,6. 1,4. O ponto mais alto da temperatura aqui em Brasília hoje foi 18 graus. É que Brasília está acima de 1.000 metros de altitude, acima de 1.000 metros do nível do mar. E seco, 25% de umidade, é quase deserto. Recomendação, tome muita água. Foi a recomendação que a gente recebeu neste dia, que é dia de São Ivo e, por consequência, dia do estudante de direito, porque São Ivo era o advogado dos pobres. Eu fico imaginando o drama do estudante de direito hoje em dia, quando tem a notícia das decisões do Supremo e vai ler a Constituição. Já vou falar sobre isso, assim que eu passar para vocês aí o pedido de se inscrever e de não esquecer ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, antes de falar sobre justiça, eu queria falar sobre o Dória. Está praticamente selado o destino dele nessa coligação aí de... Agora não é... União Brasil saiu do chamado Centro Democrático. Agora é Centro, terceira via. Terceira via. Agora é com MDB, PSDB e Cidadania. Cidadania é o antigo Partido Comunista Brasileiro, o grande líder Roberto Freire, que, aliás, foi quem disse ontem, né, bem num jargão da época, saiu um indicativo de candidato. Aliás, seria candidata, porque as reuniões de Brasília desse trio de partidos estão centralizando-se na senadora Simone Tebet, que é MDB. E Dória vão pensar numa saída honrosa para ele. Eu abro um parênteses para contar. Era um costume na Manchete, onde eu trabalhei, 7 ou 8 anos, quando alguém estava sendo chamado para o Rio para ser demitido, o Adolfo Bloch, que era o dono, diretor-presidente, dizia: quero o melhor carro da casa para buscá-lo no Galeão. Já era um indicativo que o sujeito estava rifado. Então, o PSDB está procurando aí o melhor carro da casa para saída de João Dória. Ele, aliás, ele semeou isso, né? Vejam só. Candidato à Prefeitura de São Paulo. Na campanha disse: eu vou me candidatar à prefeitura e vou ficar até o fim. Eu não vou abandonar a prefeitura para ser candidato a governador. Pois foi eleito, foi uma super eleição, se não me engano, foi eleito em primeiro turno, e ficou metade do mandato e renunciou para ser candidato a governador. Aí teve o apoio de Bolsonaro, a chapa Bolsodória. E lá foi ele, foi eleito. Assim que começou a pandemia, ele aproveitou para se tornar o governador que mais hostilizava o presidente da República, que o ajudou a eleger-se. A gente ouviu aí os bate-boca, as críticas, praticamente as ofensas de Dória contra Bolsonaro. E os políticos vão vendo isso. Os políticos não gostam disso. Não gostam de pessoa que se vira, que
muda de lado, porque esse fica marcado, esse muda de lado. Se ele for para o seu lado, ele vai mudar de lado também, né? Aí veio as prévias, eles olhou, eu vou ser o sucessor de Bolsonaro. Inflou-se nas prévias, ganhou as prévias e renunciou ao governo de São Paulo. Aí o vice assumiu, Rodrigo Garcia. Assumiu o vice e é candidato à reeleição agora. Quando Dória percebeu que dentro do PSDB ele não ia chegar a lugar nenhum, ele quis voltar, aí já não dava mais. Ficou furioso. Rodrigo Garcia está em campanha por ele próprio, nem toca no nome de Dória, né? E o PSDB quer se livrar de Dória. E aí marca, não, se nós tivéssemos um candidato, teria que ser Dória porque ele ganhou as prévias. Sim. Só que nós não queremos ter esse candidato, então preferimos apoiar Simone Tebet. Isso vai ser carimbado na terça-feira, ao que tudo indica. A política tem dessas, né? Vê o destino do Mandetta, que era candidato à presidência da República. De repente se vira contra o ex-chefe, sumiu. Aconteceu com Dória, Sérgio Moro, não precisa nem contar por quê, né? Rodrigo Pacheco chegou à presidência do Senado com apoio do Palácio do Planalto. Aí se lançou presidente da República e o novo JK, lançado pelo Gilberto Kassab, PSD. Fundou, né? É isso. Bom, gente, agora eu vou falar do Judiciário. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que se chama Alexandre de Moraes, e que vai presidir como presidente do TSE a eleição de outubro, disse que a Justiça Eleitoral tem coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no Estado democrático. É exatamente isso que os democratas desse país estão fazendo. Estão resistindo contra aqueles que têm na cabeça o totalitarismo, a ditadura, a desobediência ao devido processo legal, à Constituição, né, aos princípios básicos da democracia, que é a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, a liberdade de culto, a inviolabilidade do domicílio, a inviolabilidade por quaisquer palavras de deputados e senadores, né, e até questões anteriores, como a punição de quem recebe o impeachment do Senado, né? São questões aí que está todo mundo horrorizado, né? E realmente tem que se resistir àqueles que que não têm formação democrática, princípios democráticos, né? Bom, e por falar nisso, eu leio o discurso do presidente Luiz Fux, quando ele tomou posse, dia 10 de setembro de 2019, e ele está lá reclamando que o Supremo não pode ser usado por pequenos partidos que não têm força no Congresso, aí usam o Supremo como ferramenta, como braço, né? Ontem e hoje foi que se viu, a ministra Rosa Weber aceitou um pedido de um deputado aqui de Brasília desconhecido, professor Israel, nunca tinha ouvido falar nele, né? Sobre que Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas, né? Aí encaminhou para a Procuradoria. Agora a ministra Carmen Lúcia recebeu do PSOL e do PCdoB, porque Bolsonaro comentou com um amigo dele, né, quantas arrobas você está pesando? Meu Deus, né? Pois é. Então, isso, chega a esse ponto, né? Então, esse é o problema. Por falar nisso, o ministro-presidente do TSE, ministro Fachin, né, anunciou outro dia que virão 100 observadores estrangeiros para as eleições. Eu fico me perguntando, peraí, e eles vão observar o quê? O que eles vão observar? Que os 150 milhões de eleitores brasileiros não podem observar. Será que eles vão observar aquilo que os eleitores não podem, que não for transparente?
Então, é uma dúvida, é uma dúvida. Bom, excelentes notícias no final. Homeschooling, ou seja, a possibilidade de os pais ensinarem em casa, além de educarem. Educar é o dever dos pais e prerrogativa dos pais. Educar não é com o professor é ensinar. Nós sabemos disso. Então, a possibilidade de os pais ensinarem em casa passou pela Câmara com 264 votos contra 144 e agora vai para o Senado. Ainda hoje ficaram alguns destaques que foi resolvido também. Então, vai para o Senado. A gente está vendo, a escola particular é contra, porque ela quer ver o bolso dos pais, né? E os professores de escolas públicas também são contra, porque querem ver a cabeça das crianças, querem fazer a cabeça das crianças tirar dos pais. E os pais estão preocupados com o que tem acontecido nas escolas. A catequização ideológica, né? A droga, vamos dizer, exibicionismo, porque não tem mais uniforme na escola. No meu grupo escolar a gente tinha uniforme, todo mundo de aventalzinho branco. Todo mundo era igual. Aliás, nós éramos desiguais no primeiro ano. Éramos desiguais, como eu digo, era o filho do carroceiro, o filho do dono do melhor da cidade, do melhor hotel da cidade. Mas quando chegávamos ao 5º ano primário, ao último, para sair para o ginásio, já estava todo mundo igualado pelo conhecimento. Todo mundo com iguais chances. Né? Aí, deixa eu falar um pouquinho mais sobre homeschooling, porque eu vi aqui no Instagram da Casey Cavalcante. Eu sei que ela trabalha no judiciário e o marido é professor de psicologia de Universidade Federal, mas a educação, o resultado da educação em casa, né, é incrível. De menina de 4 anos já sabendo línguas, declamando Castro Alves, sabendo operações básicas de matemática, letras. Meu Deus, eu conheço também, tem um amigo que ensina a filhinha em casa, já tem a geografia, identifica qualquer país no globo terrestre e fala nas capitais, com 3 anos de idade, por aí. Né? Então, eu vou ler um textinho aqui que eu encontrei no Instagram da Casey. O que se chama de socialização escolar, porque é um argumento, puxa, a criança não vai se socializar. É, na verdade, um processo que destrói o centro pessoal da criança, sua capacidade de ser um indivíduo livre e verdadeiramente responsável por seu caráter e destino, uma vez que é constantemente pressionada a adotar padrões de comportamento grupal, vestir a mesma roupa, comprar o mesmo tênis, pintar o cabelo de roxo ou ter um namorado na 4ª série. Aliás, qual a qualidade da socialização na escola de hoje? Aos 6 anos, a criança já está exposta a conteúdos inadequados levados pelos colegas, pornografia e violência, comportamentos agressivos, assédio. Muitos começam a beber e a usar drogas, praticam vandalismo ou iniciam precocemente a vida sexual, movidos pelo desejo de aprovação. A escola, portanto, além de custar caro e ser pouco eficiente, pode, em virtude de uma convivência grupal degradante, ser danosa à formação da personalidade. As crianças não precisam viver na pele o assédio e a crueldade de outras crianças para aprender sobre o mundo real. Em qualquer família, há situações de atrito, disputa, competição. No entanto, envolve pessoas que se importam umas com as outras. Há que se lembrar ainda que a extroversão é uma questão de temperamento e não de socialização. Por fim, interação social não é exclusivamente do ambiente escolar. Homeschoolers vão a parques, fazem aulas de esportes e música, convivem com seus primos, participam de torneios, gincanas e feiras culturais promovidas pelos próprios pais. Enfim, as oportunidades são infinitas. Vai agora para o Senado. E uma última notícia, uma boa notícia, para aqueles que sonham com Fernando de Noronha. O ministro do Turismo, ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, conseguiu lá enquanto ele era ministro, lá no Ministério da Infraestrutura, e agora saiu a verba, 55 milhões
para deixar o aeroporto da ilha de Fernando de Noronha mais seguro e mais confortável, com restauração da pista e da estação de passageiros. De Brasília, Alexandre Garcia.